CBN Imposto de Renda. Gente, tá chegando, hein? A gente já tá sentindo o bafo do leão já. Daqui a pouco ele começa a rugir, a gente, tem que correr para poder entregar o que ele quer, porque a fome às vezes dele é grande. E para a gente entender essas novas regras do imposto de renda que mudam a partir desse ano de 2026, a declaração do imposto de renda 2026, ano base 2025, a gente, é claro, foi lá no Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e pediu ajuda a Carla Tasso, que é a diretora do sindicato e está conosco aqui na CBN. Carla, bom dia. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, gente. Esse leão não dá sossego pra gente, né, Carla? Não tá dando sossego um minuto. Não dizer um dia, não, é um minuto. Vamos lá, então. 2026 efetivamente começou. Como é que fica o imposto de renda para pessoa física? Muito bem, imposto de renda pessoa física, né, em relação ao exercício de 2026, começa a valer a nova regra, que foi aprovada e sancionada pelo presidente, que é a isenção até R$5.000, né, a redução progressiva aí da alíquota de benefício até 7.350 e depois normal, tributação normal como gera antes da tabela. Então, todas as pessoas que recebem a partir de janeiro agora, né, os contribuintes até 5.000 não pagarão mais imposto de renda, não terão imposto de renda na fonte. Muita gente fala assim, nossa, legal, aumentou para 5.000, oba, é oba mesmo? Para quem ganha até 5.000 é oba mesmo, né? Se você for por cada CNPJ, né? Então, você trabalha em uma empresa, até 5.000 você vai ter isenção. Se você trabalhar em mais de um estabelecimento, você vai ter isenção durante o mês em todos. Só que tem que lembrar da declaração de ajuste anual, que vai ser efetuada lá em 2027. Eu acho que isso que você acabou de falar tem até a ver com uma pergunta de um ouvinte que chegou mais cedo pra gente. Gente, vocês fiquem à vontade, tá? Pode mandar perguntas 992994297. O Evandro, ele está contando o seguinte: minha esposa é professora e trabalha em 2 municípios, portanto tem 2 fontes de pagamento. O salário em cada município é menor que 5.000. No entanto, até o ano passado era descontado mensalmente certo valor de imposto de renda. Com essa mudança, não vai mais ter esse desconto nesse valor? Sim, está correto. Evandro, realmente, ela quando ganha menos de 5.000 em ambas instituições, ela não vai ter o desconto por cada instituição, que é por CNPJ, né? Por instituição, por CNPJ que está te pagando. Porém, se na somatória deles, né, for acima de 5.000, quando ela fizer a declaração de ajuste anual em 27, referente ao ano de 26, aí ela vai fazer o cálculo, claro, efetuar todas as deduções necessárias, e aí sim, pode ser que ela pague imposto de renda, né? Mas aí tudo vai depender das deduções, né? Médicos, né? Consultas, né? Exames, né? E também a parte de filho, né? Dependente, então tudo vai depender das deduções que ela tem. Ele até completa aqui, olha, quando formos fazer a declaração dela no próximo ano, tudo Exatamente. que não foi descontado vai ser cobrado. Então, o valor a ser pago no ato da declaração será muito maior do que ela paga atualmente? Não necessariamente. Na realidade, não vai ser, né? Porque dependendo da faixa que ela ganha, vamos imaginar, ela ganha 4 em uma e 4 na outra. Então, ela vai ter 8.000. Em cada uma, ela não vai ter esse desconto. Quando ela for lá no ajuste anual, ela vai declarar rendimento tributável, né? E aí a gente tem que... É um rendimento tributável, porém até 5.000 é isento, e aí vai ter a somatória. E aí ela vai informar lá as deduções e ela vai ter que entrar naquela tabela de progressividade para achar a alíquota efetiva. Aí a gente tem que simular para saber quanto ele pagaria. Mas não vai ser mais. Hoje a isenção, ela era até 3.036, mais ou menos, né? Então a gente tem que pensar que não foi feito para pagar mais, e sim pagar menos para a maior parte da população. Lembrando que tem a redução, né, dos descontos lá até 7.350. Então, ela também pode ter dedução de até 75%, dependendo do valor que ela recebe. Ou seja, vai ser menor mesmo. Vai ser menor. Vai ser menor mesmo. Vamos lá. Quantos brasileiros vão ficar livres do imposto de renda com esse teto de 5.000? Em torno de 15 milhões de brasileiros vão ficar livres do imposto de renda. Mais ou menos. Desses 15 milhões, quantos capixabas? 200 mil. 200? Mais ou menos 200 mil. Pela informação da Receita, mais ou menos 200 mil capixabas. Não tem redução. Que bom, a gente já sabe que a esposa dele vai ter essa redução. Ela está dentro dos 200 mil, né? Dentro dos 200 mil. Vamos lá, então. A isenção para lucro aprovado, como é que funciona isso? Nossa, que loucura, está sendo isso.
Nós contadores sabemos como é que estamos sofrendo. É que foi bem complexo isso, né? O governo, ele vem publicando várias normativas, várias leis, né, e regulamentações que tem que ser aplicadas muito rápido, Patrícia. Então, acho que isso que está sendo o problema. A gente não tem uma estrutura hoje de imediato para conseguir fazer toda essa aplicabilidade com responsabilidade que tem que ser, porque envolve dinheiro de terceiro, e com todo o conhecimento que precisa, porque está saindo muita coisa. Então, o governo, ao publicar a mesma lei que deu a isenção, para compensar, ele fez uma tributação dos lucros. E aí ele deu um período de que você pode ter isenção. E qual que era esse período? É de 26 a 28, desde que você fizesse o procedimento dos lucros apurados, seja que mês for, até dezembro de 25. E aí a gente faria uma ata, né, de sócios, publicaria, dependendo do tipo de empresa, se é limitada, SA, quantidade de sócios, etc., seguindo a lei lá do Código Civil, publicaria ou não, e colocando o valor que você tinha de lucro até aquela data, seja com base no balanço de 24, de junho, de outubro, o período que você conseguiu fechar. E aí, quando você pagasse esse lucro, né, você teria isenção desde que até dezembro de 28. Quem não fez esse procedimento, infelizmente, quem receber dividendos acima de 50 mil a partir de agora, já começa a ter retenção dos 10%. E a partir de janeiro de 29, as retenções também já estão, né? Já está na lei 15.270, já estão aprovadas, já começa a ter retenção. Voltar só um pouquinho. Isso é para empresas, você falou sobre a questão de sócios. Isso. Empresas grandes, médias? Qualquer empresa, inclusive Simples Nacional. Uau. Ficou muito questionamento. A empresa do Simples entra, não entra? A empresa do Simples entrou. Então tá todo mundo na mesma... Tá todo mundo no mesmo barquinho. Vamos lá, tem mais pergunta aqui pra gente. É a Érica. Eu tenho 2 vínculos. Sou efetiva do Estado e na Prefeitura. Cada vínculo é quase 4 mil. Como é que fica meu imposto? É mais ou menos a situação da esposa Mesma do Evandro, coisa, né? Mesma coisa. Somando os dois vai dar 8, mas ela vai se enquadrar, chegar lá na declaração de ajuste anual, ela vai fazer a declaração e vai verificar aí o que vai dar de alíquota efetiva para ela. Não faz diferença, porque a esposa do Evandro, ela tem duas prefeituras. O dela é um estado e um prefeitura. Não faz diferença. Faz diferença. Ok. Vamos continuar aqui, gente, porque são muitas regras e muitas mudanças. Tributação dos lucros, isso afeta todo mundo também, inclusive pessoa física que tem aí lucro com investimentos de forma geral? Sim. Todo mundo que recebe dividendos, que recebe lucros, né, das empresas, serão afetados por essa nova lei. E aí, se você não efetuou aquele procedimento, Patrícia, que você estava comentando antes, né, da gente aprovar até com ata e tal, aí você vai pagar os 10%. Tá, uma pessoa física não teria como fazer essa aprovação, porque ela não teria sócios, alguma coisa assim? É porque pessoa física, né, não é empresário, né? Então vamos supor um autônomo. Isso. Né? Aí não. Aí ele já entra lá na regra do rendimento tributável dos 5 mil, tabela progressiva, né? Se essa é a sua pergunta, assim. O autônomo, ele tem uma regra como se fosse um seletista, né? Ele tem que calcular o imposto de renda de acordo com as prestações de serviços dele, mas a tabela progressiva. Diferente do sócio, né, que não estamos falando de prolabore, estamos falando de dividendos, que ele recebe lucro que já foi tributado na pessoa jurídica, né, e que ao receber acima de 50 mil por mês e por CNPJ, ele teria que ter uma retenção de 10%, já a partir de janeiro. Aí vem aquela pergunta das pessoas a respeito das economias que têm guardadas no banco, né? Como é pessoa física com economias tipo CDB, poupança... Rendimentos de aplicações financeiras, não. Nesse momento não, né? Porque na realidade ali é um rendimento da aplicação, não é um dividendo, né? A gente está falando de dividendo que é algo proveniente do resultado do seu negócio. Então, o resultado do seu negócio, quando distribuído para você, acima de 5 mil por CNPJ, porque tem pessoas que têm mais de uma empresa, né? Eles vão ter que pagar, vai ter uma retenção de 10%. Entendi. Assim, você falou sobre o Simples Nacional, todos eles, todos né? eles. Isso entra MEI também. O MEI não, porque o MEI a regra é diferente. Tá. O MEI, ele tem... Primeiro que o MEI, ele só pode faturar até 81 mil por ano, né? Então, na realidade, para ele tirar 50 mil de lucro por mês, era impossível. MEIs, atenção com essa pergunta da Patrícia. Não cometa esse equívoco aí. Né? Porque se ele tirar 50 mil, tem alguma coisa errada, né, Patrícia? Já começa a chegar a pergunta de MEI aqui também. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Vou aproveitar que você está aqui falando de imposto de renda. Aquele MEI que está faturando um pouquinho mais.
Acima de 81? Ele Ele tem que alguns mudar. que estão chegando perto lá. Os que estão chegando perto tem que procurar o seu profissional contábil, fazer um planejamento, sabe, Patrícia? Isso é muito oportuna a sua pergunta. A gente está com a reforma tributária aí na nossa porta, né, já começando. Então, procure o seu profissional contábil, pede para ele fazer uma análise da sua atividade, né, das suas receitas, seus custos, verificar se você vai pular para Simples Nacional, que vamos dizer seria a próxima etapa, ou dependendo da sua rentabilidade, né, do ganho do seu negócio, você vai pular para lucro presumido, que é outra forma de tributação. Então, ele precisa procurar o profissional contábil e ver para que escala ele vai, para onde ele está seguindo com a empresa dele, porque no meio ele não vai poder ficar. Tá, e se ele for para o Simples Nacional, por exemplo, e começar a faturar menos do que o que precisa? Aí só no ano subsequente. Que ele vai poder fazer uma troca de novo. Troca de novo. Tá certo. Bom, vamos continuar com as mudanças, gente. Para aqueles que têm renda muito alta, tipo milhões, o que muda? Bem, para quem tem rendimentos, né, acima de 600 mil ao ano, eles começam a ter uma tributação que o governo chamou de tributação de altas rendas. E aí o governo ele não pode simplificar para a gente, né? Ele criou um negócio chamado IRFPM, né, que é o imposto, né, sobre essas altas rendas, que pode chegar, Patrícia, até 10% do valor recebido. Né? Isso também não existia porque ele está recebendo, ele também já teve essa tributação antes da empresa, né? Então, ou onde ele está recebendo essa tributação, e aí ele vai variar entre 2,5% a 10%. Então, por exemplo, se essa pessoa recebeu no ano 750 mil, ela pagaria aí 2,5%, em torno de 18.700 mais ou menos de imposto, né? E aí o governo ele criou 2 gatilhos, né? O gatilho do mensal, né, que é aquele gatilho do lucro, até os 50 mil, e o gatilho do anual, que é altas rendas, que é acima dos 600 mil, entendeu? Então, com uma alíquota que vai crescendo de acordo com o aumento dessa renda anual, chegando no máximo a 10%. Fica algo um pouco complexo de explicar assim, mas vamos ver se os ouvintes entendem. O governo também criou um teto máximo para essa cobrança, quando você soma a alíquota sobre a sua remuneração mais a alíquota da empresa. E aí as duas juntas, alíquotas efetivas, tem que ser no máximo 34%. Porque senão seria um pouco mais desarrazoado, vamos dizer assim, eu pagar muito mais do que isso, já que, em geral, as empresas que tributam lucro pagam 34%. Então, o 10%, né? Vamos dizer, até 10%. E a alíquota efetiva da pessoa jurídica, ambas somadas, não podem passar de 34%. O teto é 34%. Então, se deu 35%, você, em vez de pagar 10%, vai pagar 9%, porque vamos reduzir 1%. Entendeu? Então ele criou um teto máximo, um percentual máximo que poderia ser atribuído para você efetuar efetivamente esse pagamento. Ok, mais perguntas? Vamos lá, vocês podem continuar mandando, viu, gente? É o Hernandes conosco. Ele pergunta, esses 50 mil de limite de isenção na distribuição dos lucros, isso é mensal? Como é que é feito isso? É mensal e por CNPJ. Ou seja, se você for sócio de 2 empresas, e aí eu quero chamar a atenção para os planejamentos que não são planejamentos, né? Se você for sócio de 2 empresas, receber 40 mil em uma não vai ter retenção do imposto de renda, recebeu 40 mil na outra, não vai ter retenção do imposto de renda. Somadas ambas, vamos imaginar, no mês, dá 80. Significa que até dezembro vai estar mais de 600 mil. Aí ele vai se enquadrar na altas rendas. Entendi. Ele não vai ter os 10 no mês, mas vai se enquadrar nas altas rendas. Gente, são tantas regrinhas que foram criadas. A pessoa física ou a pessoa do Simples Nacional que normalmente fazem, nem todo mundo busca ajuda profissional e consegue fazer em casa, mas agora com essa facilidade do imposto de renda de você ter salvo a declaração anterior. E de você puxar a pré-preenchida. Pré-preenchida. Né? Que atenção vai ter que ter agora com essas mudanças? Para 2026 agora, que a gente está importando, vai ter a pré-preenchida, não saiu as regras ainda, se mudou alguma coisa do programa, só vai falar em fevereiro. De tudo que a gente recebeu em 25, a atenção atualmente primeiro, 2 dicas, né? Aguardar sair a declaração para ver o que mudou de 25 para declarar em 26 e acompanhar a evolução junto com o seu profissional do que está acontecendo em 26 para 27. Porque agora a gente vai entrar daqui a pouco no prazo de entrega de declaração de imposto de renda. Mas essa entrega é do ano anterior. Então não vai envolver os 10%, 5 mil, nada disso. Então a atenção que ele tem que ter agora é isso. Em relação ao ano anterior, observar se dentro da pré-preenchida, como você comentou, se está tudo certinho, vem erro,
né? Vem erro muitas vezes de instituição financeira, vem erro de médico, às vezes que você não foi, ou às vezes que você esqueceu de gerar informação. Então são situações importantes para o contribuinte ter atenção. Mas ele consegue, porque ia facilitar tanto se na declaração pré-preenchida já viessem as mudanças. Olha, você precisa disso, disso e disso. Eles devem divulgar, eles devem mudar alguma coisa, eles devem vir pré-preenchido, inclusive com a informação dos lucros, de tudo bonitinho, já com as isenções. Eles devem já trazer tudo em 27, acredito eu, porque o governo está muito sério nas mudanças de obrigações acessórias. Está muito rápido. Eles estão realmente imbuídos em fiscalizar melhor, em ter compliance tributário de fiscalização. Então, os contribuintes têm que estar muito atentos, até porque por um próprio erro ele pode cair na malha fina. Pois é. Uma desatenção, né? Agora, como você falou, né, para dar isenção num patamar mais alto, né, de 5 mil, o governo não vai perder, né? Jamais. Então, ele te dá um desconto aqui, mas ele te dá uma mordida ali. O que o governo está esperando em relação às declarações do imposto de renda, aos valores, né, a serem pagos para compensar, né? Ele está esperando um aumento de arrecadação. A divulgação do governo é que a perda dessa etapa seria 15 bilhões, vamos dizer assim, mas o ganho vai ser muito maior, porque o governo tem todas as informações, ele sabe quem é sócio de empresa, quem declara, quanto tira, como tira, porque a gente declara. Então, com certeza, ele fez a conta do equilíbrio. Perder não vai. Ou vai empatar ou vai ganhar. Perder nunca. Perder nunca, né? Tá certo. Carla, obrigada, viu, por estar conosco aqui na CBN. Já deixo o convite, porque vão surgir mais dúvidas, é claro, conforme o prazo vai chegando, a gente vai voltar e falar nesse assunto de novo. Obrigada, Patrícia. Obrigada aos ouvintes aí da CBN. E a gente está à disposição aí para contribuir. Lembrando que a gente, são muitas dúvidas mesmo, né? Já tem muita gente confundindo se a declaração de agora já é dos 5 mil. Então, muita atenção, gente, porque as regras, elas têm periodicidade. Você tem que procurar o seu profissional, o seu contador para te ajudar. É isso aí. Carla, obrigada de novo. E até a próxima, que não vai demorar muito.